Bem-vindo ao canal, é um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. O namoro dos dois termina de forma inesperada, e o silêncio que fica entre eles é cortante. Samuel tenta entender. Olha para Léo com os olhos marejados e pergunta quase sem voz. O quê? Não, eu não quero acabar o que nós temos, só estamos passando por uma crise. Isso vai passar. Mas Léo respira fundo e responde com firmeza. Não é apenas uma crise, Samuel. É uma divergência enorme, e isso está me desgastando. Ele faz uma pausa, olha fixamente para Samuel e completa. Sabe aquela frase? Quando você puxa uma corda e ela machuca a sua mão, a única solução é soltar. O coração de Samuel dispara. Isso é por causa da guarda da Sofia? Ele pergunta com voz trêmula. Léo balança a cabeça. Não é isso, é porque você ignora todos os meus sentimentos, para que os seus sejam validados. Você me chama de teimoso, mas no fim é você quem não aceita que o mundo não gira só ao redor do seu umbigo. Ele dá um passo para trás. Adeus, Samuel. Samuel fica paralisado. Vê Léo se afastando e, sem conseguir reagir, desaba em lágrimas. O amor da sua vida estava indo embora e ele não podia fazer nada. Enquanto isso, em outro lugar, Felipa está deitada na cama com o olhar perdido. Uma tristeza profunda toma conta dela. Uma angústia que parece não ter fim. Exausta, ela fecha os olhos e adormece. De repente, uma voz suave chama o nome dela. Felipa! Ela desperta assustada, senta-se na cama e leva as mãos ao rosto. Ao olhar para frente, seu coração quase para. Abel? Sussurra chocada. Abel sorri levemente. Está com medo de mim? Felipa engole seco. Não, claro que não. Eu tô tentando entender. Isso é um sonho? Eu morri? Estou no céu? Mas Abel responde com serenidade. Isso não importa agora. O importante é o que eu tenho para te dizer. Ela tenta se mover, mas o corpo parece pesar toneladas. Eu quero reagir, mas minha mente me sabota. É como se eu passasse o dia numa guerra dentro da minha própria cabeça. E isso me deixa exausta, ela confessa, chorando. Abel segura a mão dela, com ternura. Calma, Felipa. Eu não estou dizendo para você apenas reagir. Estou pedindo que comece a observar ao seu redor. Comece a escutar as pessoas. Aquelas que realmente querem o seu bem, diz Abel, com voz serena. Felipa enxuga as lágrimas. Mas, e o Jacques? Pergunta hesitante. Abel a interrompe. O Jacques só quer o bem dele mesmo. Ele nunca se importou com você, nem com a nossa mãe, nem comigo, nem com meus filhos. Na primeira oportunidade que teve, ele me tirou de perto de você. Felipa fica em choque. O quê? Você tá me dizendo que foi o Jacques? Sussurra, incrédula. Abel não responde. Apenas se aproxima e beija a bochecha dela com ternura. De repente, tudo se apaga. Felipa desperta na cama, ofegante. Por um instante, não sabe se está acordada ou ainda sonhando. Ela leva a mão ao rosto, sorri sentindo a presença de Abel como se ele ainda estivesse ali. Mas logo o sorriso desaparece. Será que foi o Jacques mesmo? Ou será que estou sendo influenciada pelo Samuel? Murmura, pensativa. A dúvida se instala. A semente foi plantada. Mas Felipa ainda terá que enfrentar um grande perigo para descobrir a verdade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Samuel está reunido com Vivian. A tensão é visível. Pelo que você me contou, diz Vivian, surpresa, você pode sim pedir uma revisão da audiência de guarda da Sofia. Mas você tem certeza que quer fazer isso agora, sabendo que a Felipa não está bem? Samuel suspira, olhando para baixo. Eu sei que eu posso acabar piorando a situação dela, mas eu tenho que pensar na minha irmã, nos cuidados dela. Vivian o observa por um instante e pergunta, direta. Me desculpa, Samuel,
Mas eu preciso perguntar. Você disse que a Leo está cuidando da Sofia. Então me diga, você quer priorizar o bem-estar da menina ou proteger as ações da empresa que podem estar nas mãos do Jax? Samuel desvia o olhar sem dizer nada. Vivian entende a resposta sem precisar ouvir uma palavra. Na manhã seguinte, Filipa faz um esforço enorme para sair da cama. Cada movimento parece pesar toneladas, mas ela tenta começar o dia da melhor forma possível. Ao descer para a cozinha, encontra Jax sentado à mesa do café. Ele levanta o olhar com um sorriso cínico nos lábios. Olha só, quem resolveu se juntar a mim hoje? Ironiza. Filipa força um pequeno sorriso. Uma hora eu tinha que ser uma boa guardiã para Sofia. Responde com calma. Jax ri com desprezo disfarçado. Não precisa se preocupar com isso. Você já contratou aquela assistentezinha e eu posso cuidar das ações da menina na fábrica. Assim você foca na sua saúde. Descansa, relaxa, diz servindo o café com um falso sorriso. E falando nisso, você já tomou seus comprimidos hoje? Filipa franze a testa. Por que você sempre me pergunta isso? Por que esse interesse todo, Jax? Ele dá um leve riso cínico. Porque eu me preocupo com você, meu amor. Eu só quero o seu bem. Um arrepio percorre o corpo de Filipa. Ela sente um frio na barriga e por um instante o sonho com Abel volta à sua mente. Aquela frase, aquela advertência, escute quem quer o seu bem de verdade. Percebendo a mudança no semblante dela, Jax se aproxima. O que foi? Eu disse algo errado? Filipa hesita, mas enfim, solta. Eu só tô tentando entender algumas coisas, como, por exemplo, por que eu piorei tanto depois que você começou com esse interesse excessivo pelos meus comprimidos. O vilão engole em seco e força uma risadinha nervosa. Você deve estar confundindo as coisas. Eu sempre me preocupei com você, meu amor. Ou já esqueceu que te levei ao hospital depois daquela crise na varanda? Filipa encara firme. Pois bem, foi ali o início da minha piora. Jax endurece o rosto. Bom, já vi que essa conversa não vai levar a lugar nenhum. Eu vou pro trabalho e quero que pense bem no que acabou de me dizer. Eu não sou o seu inimigo, Filipa. Pelo contrário, sou o único que está 100% do seu lado. Ele se levanta e sai, deixando no ar o cheiro de manipulação e ameaça. Sozinha, Filipa leva as mãos à cabeça. A lembrança do sonho com Abel vem como um raio. Como eu nunca percebi esse tom cínico, essa manipulação velada. Mas eu preciso de provas, senão ele vai me chamar de louca de novo, sussurra, aflita. Enquanto isso, Léo entra em um ônibus lotado. Procura um lugar livre e, por coincidência, vê Marlon sentado ao fundo. O policial tá sem moto hoje? Pergunta, rindo. Marlon devolve o sorriso. Tá na revisão. Não é só a gente que precisa de cuidado, né? Léo ri, mas o olhar dela fica distante. Pois é, cuidado. Ultimamente ando escutando muito essa palavra, mas parece que cada vez que alguém diz, o significado muda. E nenhuma dessas versões tem o mesmo peso de quando eu falo. Marlon a observa, curioso. Eu tô achando que você quer desabafar. Você sabe que eu tô aqui para o que der e vier, não é? Ela suspira, tentando conter a emoção. Eu quero sim, mas não agora. Não quero chegar no trabalho com o rosto inchado, né? Os dois riem juntos, mas a leveza dura pouco. Um grito corta o ar. Todos se viram. Uma mulher, grávida, segura a barriga, em desespero. Meu Deus! Ela vai dar à luz! Exclama Léo, levantando-se. Eu vou ligar para a ambulância, diz Marlon tremendo. Outro grito ecoa, mais forte, mais urgente. Léo olha ao redor, em pânico. Não vai dar tempo, a gente vai ter que ajudar ela aqui mesmo. Marlon empalidece. Mas eu não sei o que fazer. Léo respira fundo. Calma, eu vou te guiando. O importante agora é cuidar da mãe e do bebê, diz Léo, tentando manter a calma. Mesmo tenso, Marlon orienta a mulher. Deita aqui, no meu colo.
respira fundo, tá? Léo fica do outro lado, segurando a mão da grávida. O motorista estaciona o ônibus às pressas. Os passageiros se afastam, abrindo espaço. Alguns oferecem toalhas, lenços, água. Todos tentam ajudar. Mas ninguém percebe que entre eles há um jornalista. Ele saca o celular e começa a gravar tudo. Logo em seguida, liga para a redação. É urgente! Mandem uma equipe para cá agora! O clima é de puro nervosismo. Gritos, choros, respiração ofegante. Até que, de repente, um som rompe o silêncio. O choro de um bebê. Forte, vivo, ecoando por todo o ônibus. Todos se olham e então lágrimas. A emoção toma conta de cada passageiro. A mãe abraça o filho. Léo e Marlon trocam um olhar cansado, mas feliz. Minutos depois, uma ambulância chega. Os paramédicos entram e os dois descem do ônibus sob aplausos. Cansados, suados, sujos, mas com o coração em paz. De repente, microfones e câmeras surgem. Uma repórter se aproxima. Estamos aqui com o casal de heróis que acaba de ajudar em um parto dentro de um ônibus, diz, olhando para a câmera. Léo e Marlon mal têm tempo de reagir. Olham um para o outro constrangidos, sem saber o que dizer. Enquanto isso, em outro canto da cidade. Samuel está em casa, a TV ligada, a imagem de Léo e Marlon juntos na tela. Casal? Ele repete incrédulo, arregala os olhos. Como é que é? A Léo terminou comigo ontem e hoje já aparece na TV com o ex? A raiva o domina. Ele tenta se controlar, mas o ciúme fala mais alto. O coração dispara, a respiração acelera. Nem percebe que Léo só está ali por um ato de bondade. Na mente dele, tudo se mistura. Rejeição, dor, orgulho ferido. Mas o que Samuel ainda não imagina é que a verdade que está por vir será ainda mais devastadora. Mais tarde, no hospital, uma enfermeira entra no quarto de Ricardo. Ela ajusta o soro, checa o monitor e observa o corpo imóvel do paciente. O quarto está silencioso, só o som dos aparelhos. De repente, a enfermeira tira a máscara e o rosto é revelado: Tânia. Ela se aproxima da cama com frieza nos olhos. Ah, Ricardo, se você tivesse colaborado comigo, se tivesse me entregue aquele vídeo, não estaria nessa cama agora. Ela se inclina sobre ele, sussurrando. Você quis tanto segurar essa gravação, esperando o momento certo para usar, e olha só para onde isso te levou. Uma cama de hospital, sem previsão para acordar. De repente, passos no corredor. Tânia se assusta, puxa a máscara de volta e ajeita o jaleco. A porta se abre. Felipa entra nervosa. Me desculpa, não sabia que ele estava sendo atendido agora. Tentando disfarçar a voz, Tânia responde. Não se preocupe, querida, eu já estava de saída. Ela se apressa para ir embora, mas Felipa franze o senho. Engraçado, parece que eu te conheço de algum lugar, comenta intrigada. O coração de Tânia dispara. Sem olhar para trás, ela atravessa a porta e desaparece pelo corredor. Felipa tenta segui-la, mas para ao ouvir um barulho. Um barulho fraco, uma respiração irregular. Ela se vira de súbito. Ricardo está tentando respirar. Felipa se aproxima com o coração acelerado. Ricardo, você está me ouvindo? Sussurra desesperada. Os olhos dele tremem levemente, um sinal de que, talvez, ele esteja voltando à consciência. Assustada, Felipa se aproxima da cama. O coração dela dispara ao ver os olhos de Ricardo se abrindo, lentamente. Meu Deus, você acordou? Diz quase sem voz. Ricardo tenta falar, com dificuldade. A voz sai fraca, entrecortada, mas cada palavra carrega desespero. Foi o Jax. O Abel se foi por culpa do Jax. Felipa sente o mundo desabar. Fica imóvel, em choque, sem saber o que fazer. Ricardo segura a mão dela com o pouco de força que ainda tem. A prova está no meu celular. Antes que consiga dizer mais alguma coisa, o monitor cardíaco começa a apitar. O ritmo acelera.
Os alarmes soam. Ela grita: "Socorro! Alguém, por favor!" Médicos e enfermeiros invadem o quarto, a empurram para fora, tentando estabilizar Ricardo. Felipa fica no corredor sem reação, os olhos fixos na porta que se fecha diante dela. Ela torna para casa, mas entra no carro do Ricardo e pega o celular. Ela desce cambaleando pelos corredores, a mente girando, o coração apertado. O sonho, o Abel, o Ricardo, repete baixinho, tentando entender o que acabou de acontecer. Em casa, Felipa sobe as escadas, tomada por um pressentimento estranho. Mas quando chega no corredor, congela. Lá está Jacques, de costas, mexendo no frasco dos seus comprimidos. Ela observa, em silêncio, vê o momento exato em que ele troca as pílulas. O sangue dela gela. O chão parece sumir debaixo dos pés. Assustada, dá um passo para trás. Outro. Até que esbarra na parede, tentando não fazer barulho. E então, foge. Desce as escadas correndo, quase tropeçando. Abre a porta da mansão e sai em disparada, ofegante, o coração em pânico. "Meu Deus, é verdade, é tudo verdade", murmura, tentando respirar. As lágrimas caem, mas a mente dela começa a trabalhar rápido. "Eu preciso de provas verdadeiras." E então lembra da voz de Ricardo. "A prova está no meu celular." "O celular", sussurra desesperada. "Onde ele pode estar?" Revira a bolsa, tremendo, e sente algo metálico no fundo. Uma chave. Ela segura, encara o chaveiro. O Jacques me deu essa chave do apartamento onde o Ricardo morava. Sem pensar duas vezes, sai correndo. Pede um carro de aplicativo e parte, decidida. Algumas horas depois, Jacques chega em casa. Está confiante, satisfeito. Mas ao abrir a porta, para. A sala está toda decorada. Balões, flores, câmeras e um jornalista filmando tudo. Léo e Sofia estão de um lado, sérias. Samuel do outro, com o semblante carregado. Davi e Nina, mais à frente, observando, em silêncio. O vilão disfarça a tensão e pergunta sorrindo: "O que é isso? O que está acontecendo aqui?" Felipa aparece no alto da escada. Desce devagar com um olhar firme, decidido. "É uma surpresa que eu preparei para você, Jacques", diz com um leve sorriso. Ele ri, achando que finalmente venceu. "Então é isso. Uma surpresa?" Felipa continua, agora com a voz trêmula, mais forte. "Sim, uma surpresa para o homem que dizia cuidar de mim, o homem que jurava estar mudando." Jacques se aproxima, convencido de que vai ser elogiado. O jornalista se posiciona, as câmeras gravam. Felipa respira fundo e muda o tom. "Mas esse homem não foi você, Jacques." O sorriso dele desaparece. O ambiente muda. Todos se olham, tensos. Felipa dá um passo para frente. "Você vinha trocando os meus comprimidos, para me deixar confusa, dependente, fraca o bastante para acreditar que precisava de você." O silêncio toma conta da sala. Jacques, pálido, dá um passo para trás, os olhos arregalados, a respiração pesada. "De onde você tirou isso?" pergunta gaguejando. "Foi o Samuel, não foi?" Felipa, furiosa, grita. "Não, Jacques, não foi o Samuel. Fui eu quem viu com meus próprios olhos." Ela se aproxima, com a voz tremendo de raiva e emoção. "Eu vi você trocando meus comprimidos. E mais do que isso, eu fui até o apartamento que você mesmo me deu a chave. E lá, eu encontrei as caixas dos remédios que você vinha me dando." Ela ergue a caixa diante das câmeras. O jornalista se aproxima, foca o zoom. Os flashes disparam, todos ficam em choque. Jacques engole em seco. A máscara de frieza começa a rachar. "Por favor, eu posso explicar", balbucia. Felipa o encara, em lágrimas. "Me explicar o quê, Jacques? Que foi você quem causou o acidente do Abel?" Um silêncio pesado invade o ambiente. Todos se entreolham, incrédulos. Léo leva a mão à boca. Samuel dá um passo à frente, chocado.
Jacques empalidece. Do que você está falando? Murmura, tentando disfarçar. Mas Filipa não se cala. Antes que você negue, eu encontrei o celular do Ricardo. Foi por isso que ele está no hospital, não foi? Porque ele tinha o vídeo de você cortando os freios do carro do meu marido. As pessoas ao redor reagem, em choque absoluto. O jornalista vira a câmera para Filipa, que mostra o celular nas mãos. Na tela, o vídeo começa a rodar. O som metálico da ferramenta. A imagem nítida de Jacques ajoelhado junto ao carro. Você tentou fazer com Ricardo o mesmo que fez com Abel, grita Filipa, com a voz embargada. Jacques fica sem ar. Olha ao redor procurando uma saída, mas o som de sirenes corta o silêncio. Pela janela, as luzes azuis refletem nas paredes. Ele se desespera, corre até a porta, mas ao abri-la, se depara com policiais cercando toda a mansão. Senhor Jacques, o senhor está preso. Ele tenta resistir, mas é contido. Filipa cai de joelhos, exausta, soluçando. Léo corre para abraçá-la. Samuel se aproxima em silêncio, o olhar pesado, misto de culpa e alívio. Davi e Nina observam tudo, ainda sem acreditar no que acabaram de presenciar. Filipa, entre lágrimas, sussurra. Acabou. Finalmente, acabou. O jornal analisava bem e mostrava Filipa em meio a lágrimas. E depois, uma repórter se aproxima e murmura. Essa é Filipa, a mulher que enfrentou o próprio inferno e sobreviveu. O vídeo vai se encerrando. As luzes piscam, a tela escurece lentamente. E então a narração final entra. Será que agora Filipa vai conseguir se recuperar de tudo o que viveu? Que nota você daria para a coragem dela? Coloca sua resposta aqui nos comentários e aproveita, tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente dessa novela. Clica nele para continuar assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhuma reviravolta depois da novela.